Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Esse amigo que vos fala, Pastor Marcos, da Igreja Mundial Milagre Urgente da Ilhabela. Estamos aqui ao vivo, nesta live, onde estaremos aqui falando sobre a grande decisão, que é o quarto passo do Congresso Financeiro. Você que é uma pessoa que quer aprender a ser bem-sucedida na sua vida, então fique conosco, daqui a pouco estaremos estudando sobre a grande decisão. Você sabe que na vida todo mundo tem que tomar decisão. E como tomar a decisão correta para que você venha lograr êxito na sua vida profissional, na sua vida financeira, emocional, em todas as áreas. O Congresso Financeiro, ele abrange, ou seja, a filosofia de Deus, a maneira que Deus ele vai te abençoar. Então daqui a pouquinho nós estaremos no congresso. Você vai preparar o copo com água, a fotografia, a peça de roupa. Você vai colocar o nome do seu familiar para que no momento da oração nós estejamos orando pelo seu familiar. É importante, meu amigo, a fé, é importante você se aproximar de Deus. Todo mundo pode ser abençoado, todo mundo pode comer o bom e o melhor dessa terra. Você pode desfrutar da terra que mana leite e mel. Deus não fez ninguém para ser pobre, Deus não fez ninguém para viver na miséria. O Congresso Financeiro, meu amigo, ele não tem pensamento de homem. O Congresso Financeiro, ele tem a mente de Deus. Então você vai ser abençoado, Deus ele vai te abençoar. Daqui a pouquinho nós estaremos aí. Você vai escutar um hino até às 19 horas em ponto, falta 7 minutos, às 19 horas estaremos aí no congresso. Fica aí com este hino maravilhoso, adore a Deus, prepare o seu coração, um copo com água, e nós daqui a pouquinho estaremos dando início à grande decisão. Você vai decidir a sua vida no Congresso Financeiro. Deus vai mudar a história da sua vida. Você vai ver que Deus não brinca com a gente, e Deus não falha na sua promessa. Você vai viver os melhores momentos da sua vida depois que você, meu amigo, participar das 10 lições do Congresso Financeiro. Já estamos na quarta. Aí se você fala, pastor, mas eu perdi o primeiro, o segundo e o terceiro. Tá tudo aí registrado no Facebook. É só você buscar aí no Facebook que você vai achar o primeiro passo, o segundo e o terceiro. Hoje é o quarto. Fique conosco, Deus vai te abençoar. É 1 hora só. Tira 1 hora para Deus, que Deus ele tem coisa boa para fazer na sua vida, tá bom? Fica aí com o hino, daqui a pouco nós retornaremos. Tua vida é... Prepara o copo com água, a Anali já tá ligada aí, né? Põe o nome da sua família, escreve aí, faz o seu pedido. Esse mês é o mês de Abacuque, é o mês da resposta de Deus. Você quer uma resposta de Deus? Escreve aí. Nós vamos estar orando para Deus te responder. A presença do Senhor está aqui. Receba aí na tua casa a presença de Deus. Unção encher Este lugar. Milagres acontecem. Maravilha e prodígio. Maravilhas e prodígios começam a operar. Jesus está aqui neste lugar. Com compaixão e com amor. Com compaixão e com amor, sua mão vai te alcançar. Entrega a Ele. Tua vida vem a Ele entregar. Clame agora o seu nome. E Ele te ouvirá. E Ele te ouvirá. Cante, igreja. Vem, Senhor, me tocar. Preciso tanto sentir a tua presença invadindo meu ser. Serei restaurado, perdoado, curado. És o Deus do impossível, o Rei dos Reis. Vem, Senhor, me tocar. Deixa Ele tocar na sua vida. Tanto sentir
Quando Ele toca, a sua vida muda. Tua virtude Envolvendo o meu ser, serei restaurado, perdoado, curado. és o Deus do impossível, o Rei dos Reis. Receba aí o teu milagre, a sua vitória. Receba aí o Senhor Jesus na sua casa hoje. Abre o seu coração e receba a vitória. Deus está preparando coisas boas. Aleluias. Jesus está aqui neste lugar, com compaixão, com compaixão e com amor. com amor, sua mão vai te alcançar. Tua vida Ele venha entregar. Clame agora o seu nome E Ele te ouvirá. e Ele te ouvirá. Vem, Senhor, me tocar. Preciso tanto sentir A tua presença envolvendo meu ser, serei restaurado, perdoado e curado. És o Deus do impossível, o Rei dos Reis. Vem, Senhor, me tocar, preciso tanto sentir a tua virtude envolvendo meu ser, serei restaurado, serei restaurado, perdoado e curado. curado. És o Deus do impossível, o Rei dos Reis. O Rei dos Reis. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. O Rei dos Reis. Vamos ouvir mais um hino bonito. Estou aqui à procura deste caminho certo, né? Esse hino é bonito, hein? Estou aqui outra vez em busca desse abrigo, do conforto desse olhar amigo, luz do meu caminho, A direção. Cante com alegria no seu coração. Estou aqui. Isso, Deus vai lhe abençoar. Coloca aí a sua resposta que você quer de Deus. Igual a outros tão aflitos, sabem que você é a solução. Estou aqui à procura do caminho certo. Esse é o caminho. O congresso financeiro é o caminho, igreja, para você ser abençoado, para Deus mudar a sua vida. Milagre é fonte. Fique conosco, daqui a pouco vamos começar o congresso, hein? Depois desse hino, Estou aqui, venho iluminar meus pensamentos e aliviar meu sofrimento. e aliviar meu sofrimento. Só você eu sei, Só você eu sei é a solução. Aleluia. Cristo Meu amigo, cada vez cada vez mais forte a minha fé, a minha a minha crença. crença Em toda parte encontro em toda parte encontro tua presença e eleva um pensamento em oração. Cristo, meu amigo, Cristo, meu amigo, tua presença tua luz me
ser seguida. Tá bom o som aí? Manda um up aí. Tá ouvindo o hino aí, Anali? Só você eu sei é a solução. Estou aqui à procura do caminho certo, como quem precisa no deserto. Coloca o seu nome, coloca aí o seu pedido de oração. Nós estaremos orando aí no Congresso Financeiro. Hoje vamos falar a grande decisão, né? Para que você seja abençoado. Vem iluminar meus pensamentos e aliviar meu sofrimento. E aliviar meu sofrimento. Só você eu sei. Só você eu sei. É a solução. Cristo, meu amigo. Cristo, meu amigo. Cada vez mais forte a minha fé. Mais forte a minha fé, a minha crença. Em toda parte encontro teu olhar, tua presença. E eleva o pensamento em oração. Coloque aí o nome da sua família. Cristo, meu O Adalto está ligado aí. É o quarto passo do Congresso hoje. direção. Estaremos falando a grande decisão, né? Hoje vai ser muito bom para que você possa ter a direção na sua vida. Deus vai lhe ensinar a tomar a decisão correta. Só você eu sei é a solução. Vou fazer uma oração para Deus dar direção, para nos abençoar. Prepara o copo com água. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu estou aqui nesse congresso financeiro para levar, meu Deus, a esta pessoa, meu Pai, uma vida com abundância, que ela possa aprender, meu Pai, do Teu Espírito Santo. Porque todas as pessoas que é instruída por Deus, elas vencem o mundo, elas não podem perder a batalha. O Senhor disse que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E através, meu Deus, da nossa fé, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que o Espírito Santo use a minha boca para que seja, meu Pai, o teu povo abençoado. Este, meu Pai, que deseja mudar a história da sua vida. Essa pessoa, meu Pai, que está cansada, deprimida, angustiada. Essa pessoa, meu Deus, que está vivendo de migalhas. São pessoas, meu Pai, que às vezes, durante a vida, trabalhou tanto, mas elas não conseguiram, meu Pai, se alegrar. Elas não conseguiram, meu Pai, desfrutar o melhor dessa terra. E outros, meu Pai, tiveram bens, tiveram posse, mas a duração dos seus bens e da sua posse, meu Pai, foi por um tempo pequeno. Logo ela perdeu tudo. Veio a crise, o desemprego, as dívidas, as tragédias. E são pessoas, meu Pai, que talvez na mente e no coração delas, elas acham que nunca mais vão se levantar. Mas a tua palavra diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. E como nós aprendemos ontem, meu Pai, no terceiro passo do congresso, lá em 1 Samuel capítulo 1, que está escrito, meu Deus, que o Senhor levanta o pobre do pó e o desvalido do monturo, e faz assentar entre os príncipes dessa terra. Meu Deus, nós não estamos aqui, meu Pai, brincando com a fé e com o sentimento. Nós não estamos aqui, meu Deus, vendendo sonho para ninguém. Mas está escrito na tua palavra que aquele que busca o Senhor, Salmo 34, versículo 10,
Aquele que busca o Senhor de nada tem falta. Então o Espírito de Deus abençoa essa pessoa, que o coração dela esteja preparado para receber a palavra da prosperidade, a palavra, meu Deus, que vai mudar, que vai transformar a vida desta pessoa. E que desde antemão, meu Pai, eu peço ao Senhor, abençoa o dizimista, abençoa o ofertante, e aqueles que estiver, meu Pai, acometido de uma doença, de uma enfermidade, que o Senhor venha, meu Deus, curar esta pessoa. À medida que ela ouvir a sua palavra, que ela seja curada, porque está escrito: enviou o Senhor a sua palavra e os curou de todas as suas enfermidades e os livrou de todos os seus temores, meu Pai. Livra essa pessoa do medo, do pânico, das falsas mentiras, meu Deus, que estão espalhadas por este mundo, provocando pânico. Meu Deus, não nos deixa esmorecer na nossa fé, na nossa esperança, porque está escrito: por um caminho virão contra nós os inimigos, mas por 7 caminhos fugirão. Está escrito: aquele, meu Pai, que busca o Senhor, este o maligno não toca. Então não deixe essa pessoa dar ouvido, meu Deus, ao mundo, e nem tampouco ao seu ego, o seu eu, a sua própria consciência, mas que ela entenda a palavra de Deus, que ela entenda o que está escrito na Bíblia. Ela está tendo a maior oportunidade dela, Pai. Um dia o livro vai ser como folhas brancas. Depois do arrebatamento, meu Pai, ninguém vai mais entender a Bíblia, ninguém vai ter mais a oportunidade que hoje nós temos, de viver uma vida com abundância, de ter paz, de ter alegria, harmonia, amor, de ter, meu Pai, a proteção da Tua palavra. Então, meu Pai, abençoa esse homem de Deus, essa mulher de Deus, abençoa todos, que todos sejam, meu Pai, abençoados com esse congresso, até aqueles, meu Pai, que amanhã ou depois irão, meu Deus, pelo Facebook, irão assistir. Que seja, meu Pai, algo para revolucionar o interior dessa pessoa, a maneira de ela ver Deus, de ela entender Deus, o seu Criador, e de ela saber, meu Pai, que o Senhor não fez ninguém para viver na pobreza, na miséria. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós vamos aprender hoje, Senhor, a grande decisão, e que essa pessoa possa tomar a decisão na vida dela, a partir de hoje, no nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga que assim seja, diga amém e graças a Deus. Meu amigo, hoje nós vamos estudar o 4º passo da grande decisão. Eu quero te dar 2 exemplos que não está aqui no estudo, mas eu andei pesquisando, e depois você vai procurar na Bíblia, para você ver a importância de tomar uma decisão. Todas as decisões que nós tomamos na vida, ela pode nos levar à ruína, à maldição, à miséria, à pobreza, ou ela pode nos levar à vitória. Mesmo, presta atenção, mesmo você sendo cristão. Às vezes a pessoa ela pensa que ser cristão, ou estar frequentando uma igreja, ela pensa que ela vai ser feliz em todo o tempo. Mas às vezes o que vai determinar se você vai vencer ou se você não vai vencer é a decisão que você tem que tomar. Por isso hoje nós iremos estudar a grande decisão, porque tudo que você fizer vai refletir para o bem ou para o mal. Depende da decisão que você tomar. Qualquer área da sua vida que você tomar uma decisão, ela pode trazer o bem ou o mal. Agora, se você for por Deus avisado e você tomar a decisão que Deus vai dar para você, aí vai dar certo, você vai ser bem sucedido, por onde quer que andar. Eu vou falar do rei Davi. Eu vou pegar aqui e citar duas decisões que ele tomou. A primeira decisão
Preste atenção no que está escrito. Lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Está escrito assim: Satanás insultou a Davi a levantar o censo. Então preste atenção. O que isso tem a ver, pastor, com a grande decisão na vida financeira e profissional? Davi, ele tinha que enfrentar um exército para a guerra, para a batalha. E todas as vezes que Davi ia para a guerra, ele levava a arca da aliança, a presença de Deus, e Davi, ele consultava a Deus. Subirei ou não subirei? Desta vez, Davi deixou o quê? Deixou de confiar em Deus, deixou de consultar a Deus, e ele preferiu dar ouvido à voz de Satanás. Por quê? Porque ele queria saber, Davi, qual era o tamanho do exército de Israel, para ver se com aquele recurso, com aquele exército, ele venceria o seu inimigo. É a mesma coisa nos dias de hoje. Qual é o seu inimigo? A crise, o desemprego, a miséria, às vezes é a inveja, olho grande, a praga, a maldição, um demônio, uma doença, um problema no casamento, um problema no filho. Às vezes a pessoa, ela procura confiar nela mesma, e ela não vai consultar a Deus para ver se ela vai, ou seja, tomar uma decisão que vai ser boa ou que vai ser ruim. A maioria das pessoas fazem como Davi. O diabo vai lá colocar no coração dela que ela não precisa consultar a Deus, que ela não depende de Deus para prosperar, tá entendendo ou não? Que ela não depende de Deus. Há muitas pessoas que dizem aquele ditado, ó, bate no bolso e diz assim, ó, se eu não trabalhar, ó, aqui, ó, ninguém vai me dar de comer. É uma justificação que a pessoa tem para não ir na igreja, para consultar a Deus, para buscar a Deus na igreja, tá entendendo ou não? Então a pessoa, ela vai levando a vida sem consultar a Deus. Aí as decisões que ela toma, arrebenta com a vida dela. Tomou decisão no casamento, não deu certo. Tomou decisão na faculdade, não deu certo. Tomou decisão em fazer um negócio, comprar um carro, uma casa, um imóvel. Ou seja, qualquer coisa que a pessoa faz dá errado. E quantas são as decisões que levam a pessoa à falência, levam a pessoa à miséria, à pobreza? Lembra daquela palavra que eu preguei de Gideão? Uns tomaram a decisão de fazer cova para se enterrar. Decretaram a falência. E outros fizeram caverna para ficar escondido. Não adianta você fugir da crise, não adianta você fugir do problema, não adianta você fugir. Deus não fez covarde, medroso, Deus não fez tímido para fugir. Tanto é que a palavra diz que os tímidos e os covardes não vão herdar o reino de Deus. Deus, ele fez homens de fé, corajoso, pessoas que totalmente dependem de Deus. Davi, ele queria depender do exército para tentar proteger o seu reino. Meu amigo, você não depende dos homens, você não depende de você mesmo, só de você. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E o apóstolo Pedro diz assim, Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida? E o apóstolo Tiago, ele disse assim, ó, não diga que eu vou viajar para uma cidade e abrir um negócio lá. Está escrito lá em Tiago, não diga que eu vou na cidade abrir um negócio. Antes diz, se Deus quiser, eu irei e abrirei lá um negócio naquela cidade. Se Deus quiser, se eu estiver vivo. É o que está escrito lá em Tiago. Então o que acontece? Às vezes a pessoa, ela vai tomando a decisão e vai quebrando a cara. Essa decisão de Davi levantar o censo para depender do exército, aquilo foi o diabo que colocou no coração dele.
E quem é que coloca no coração das pessoas de elas lutarem sozinhas, de não precisar dizimar, não precisar ofertar, não precisar jejuar, orar, não precisar buscar a direção de Deus? Quem é? Se não é o próprio Satanás, o diabo. Porque Satanás sabe que se você consultar a Deus, Deus vai falar para você o que você tem que fazer. E ele vai falar dentro da palavra. Você consulta a Deus na Bíblia. Então essa primeira decisão que Davi tomou, de querer vencer o exército inimigo sozinho, sem Deus, essa foi o diabo que colocou no coração dele. Está entendendo ou não? Agora, depois que Davi quebrou a cara, porque se você ler lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo em diante, você vai ver que aquela atitude dele foi errada. O próprio Joabe, um dos profetas de Deus, né? Ele mesmo reclamou a Davi: Davi, Deus pode te dar milhares e milhares, Deus pode multiplicar você em milhares, não precisa lá consultar, levantar o censo. Mas Davi foi duro de coração, Davi foi teimoso. É aquele negócio, irmão, o primeiro passo do congresso é o chamado. Às vezes o homem de Deus está chamando a pessoa para ela participar do congresso, para ela tirar esse tempo para Deus, a pessoa não ouve, ela não aceita. Aí depois vive na miséria, endividada, de favor, derrotada, fracassada. Aí tudo que é ruim pega na vida da pessoa, aí a pessoa vai jogar a culpa em quem? Em Deus. Agora Deus usa o profeta, o homem de Deus, para instruir a pessoa, para ler a Bíblia para ela e mostrar para ela que ela precisa consultar a Deus. Aí tudo bem, essa foi grande decisão que Davi tomou, foi errada, porque foi Satanás que induziu ele. Agora lá no 2 Samuel, depois você vai ler na Bíblia, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19, está escrito assim: Davi consulta a Deus. Davi consulta a Deus: subirei contra o meu inimigo, os alcançarei e darei cabo dele. Então, quando ele consultou Deus, Deus deu a diretriz para ele, Deus deu a visão para ele, e Deus ensinou Davi como que ele ia fazer para vencer o inimigo. E Davi, ele fez conforme a palavra de Deus, e Davi venceu o inimigo. E na outra vez que o inimigo se levantou, Davi tornou a consultar a Deus, Deus deu a ele uma outra estratégia diferente. E o inimigo ficou esperando que ele fizesse a mesma coisa, que viesse pelo mesmo caminho, e Davi veio por detrás do inimigo e destruiu o inimigo. A direção de Deus nem sempre é a mesma. E às vezes a pessoa ela fica na mesma direção. Às vezes ela tem medo de tomar outras decisões. Não, pastor, a vida inteira eu trabalhei nisso, a vida inteira eu me formei disso, mas olha para a tua vida financeira. Eu só sei fazer isso. Você só sabe fazer isso enquanto você não consultar a Deus, porque na hora que você consultar Deus, Deus vai te dar fé, Deus vai te dar coragem e Deus vai te dar direção para você mudar o curso da sua vida. Porque Deus, ele faz estratégia, Deus cria maneiras para você prosperar, para você progredir, para você vencer. Mas tem pessoas que não consultam a Deus e ela acredita só naquilo que ela já aprendeu, só naquilo que ela fez. E às vezes ela tem medo de tomar decisão. Eu vou dar um exemplo para você. Já estamos aí no congresso, presta atenção, vou te dar exemplo de decisão. Eu trabalhei numa empresa, aquela empresa eu operava máquina, uma empresa que fazia plástico, e 7 anos trabalhei lá. Mesmo fazendo a obra de Deus, mas trabalhava lá. Aí o que aconteceu? Só tinha promessa e mais promessa, ou seja, de promoção, e não dava promoção. Aí eu consultando a Deus, buscando a Deus, eu resolvi fazer um acordo e eles mandaram embora. Todo mundo daquela empresa falou: olha, você é louco, você vai sair, lá fora está difícil, porque é sempre assim, meu amigo. É sempre assim, as pessoas são pessimistas.
As pessoas têm medo, as pessoas não acreditam, elas acham que tem que morrer naquela empresa, naquela função, naquilo que ela fez. Então você tem que ver o resultado daquilo. Se aquilo não te trouxe prosperidade, você não progrediu, não cresceu naquela empresa, é hora de ter o quê? De consultar a Deus, e Deus vai te dar uma outra direção. E foi o que eu fiz. E aí a empresa, por eu ser um bom funcionário, na época ela me pagou todos os direitos. E aí, depois que eu saí de lá, mais à frente uma multinacional, que eu ganhei 3 vezes a mais, com a qualidade de oportunidade 1000 vezes melhor. E depois que eu entrei nessa empresa, e ganhando muito mais, aquela que eu saí, ela faliu. Em 3 meses ela faliu. E aqueles que não quiseram seguir o meu conselho na época, aqueles meus amigos de trabalho, então eles não receberam nada. Eu tive que tomar uma decisão. Eles não tomaram, mas a decisão que eu tomei, eu consultei a Deus. E Deus, ele abençoou. E aí dali de onde eu saí foi quando Deus me deu a posse de um apartamento. Deus me prosperou, me abençoou. Então às vezes a pessoa ela fica lá tantos anos num lugar fazendo uma coisa, mas eu me formei de direito, eu me formei de gastronomia, eu me formei sei lá, medicina, eu sei lá o que você se formou, minha amiga. Eu sei que talvez a sua formação acadêmica não te trouxe riqueza, honra e glória, não te trouxe bens, prosperidade, qualidade de vida. Então a pessoa, quando ela consulta a Deus, o seminário é para te ensinar a consultar a Deus, a confiar em Deus, e não fazer como Davi, dar voz ao diabo, os demônios, e querer confiar no seu próprio punho, na sua própria força. O Espírito Santo está falando aqui uma coisa, presta atenção no que eu vou falar. Se já aconteceu com você, às vezes vai vir aquela voz no seu ouvido e falar assim: olha, esse mês você não vai poder ser dizimista não, você tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar aquilo outro, tem que pagar aquilo outro. E se você separar o dízimo e a oferta, você vai faltar. Se com 100% você tem que pagar tudo e ainda está endividado, imagina só com 90%. Essa é a voz do diabo. Essa é a voz da desobediência a Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medida sobre vós. E por você, por tua causa de ser fiel no dízimo e na oferta, repreenderei o espírito devorador. E ainda a Bíblia diz: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então às vezes a pessoa ela deixa de ser fiel a Deus, de honrar a Deus, para quê? Para poder olhar para aquilo que ela tem que saudar. Meu amigo, primeiro é Deus, sempre Deus vai ser o primeiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono da vida, Ele é o dono de tudo. E foi Deus que instituiu a palavra dEle, o dízimo e a oferta. As primícias, a primícia é o primeiro. Quando você coloca o dízimo, entrega o dízimo, a Bíblia diz que Deus santifica o restante. Quando você separa o dízimo e a oferta, a maldição é arrancada. Mas enquanto a pessoa não é dizimista e ofertante, a maldição está na vida dela. E não é o pastor, nem uma religião. Está entendendo ou não? Não estou falando isso para você honrar a Igreja Mundial Milagro Gente, onde eu sou pastor. Todas as pessoas, elas têm que ser fiel à igreja, têm que colocar o dízimo no altar. Agora, claro que a gente está com as igrejas todas fechadas, em qualquer igreja, aí você faz o depósito na conta. Mas, geralmente, quem é da minha igreja, eu ensino a pessoa a levar lá no altar. Porque a Bíblia diz que o altar é santo e o altar santifica o dízimo e santifica a oferta. Então a grande decisão de você ser fiel ou não ser fiel pode acarretar coisa boa ou coisa ruim. A primeira grande decisão de Davi levou ele à maldição, à praga, à derrota. Porque ele não consultou Deus, porque Satanás induziu ele. E depois ele aprendeu a lição e aí bastou para ele consultar Deus e Deus o abençoou. Amém?
Então, vamos entrar aqui no estudo que tem tudo a ver com a decisão. Eu só peguei esses dois exemplos para nós entrar aqui, ó. O estudo começa dizendo, lá em Lucas capítulo 15, versículo 11 e 13, ele vai falar sobre a decisão daquele que é o Filho de Deus, o Filho pródigo. A grande decisão começa assim. Jesus ensinou em uma das passagens mais importantes das Escrituras, acerca de um rapaz que pediu a sua parte da fazenda do seu pai e partiu para uma terra distante. Partiu para uma terra distante. Lembra que o terceiro passo de ontem, que é herdeiro, né? Então isso é uma continuidade, por isso é um seminário. Veja que aqui já é o filho herdeiro. Olha a besteira que ele fez. Ele pegou todas as bênçãos que ele tinha. Ele foi na casa do pai, que é a igreja, tá entendendo ou não? Ele prosperou, Deus deu uma casa para ele, deu um carro para ele, deu um trabalho para ele. Ele foi crescendo e prosperando. É o que acontece com muitas pessoas na igreja. Ela vai na igreja, Deus, eu estou na miséria, eu estou na pobreza, eu estou na derrota. Oh meu Deus, tem misericórdia. Aí Jesus vai lá, prospera ela, engrandece ela. Aí daqui a pouco o que ela faz? Ela vai para uma terra distante. Ela se ausenta da casa do Pai de Deus. Ela vai embora, distante. Essa palavra distante, irmãos, é o que o diabo e o demônio quer. Satanás, ele quer que você se distancie de Deus para ele entrar na sua vida e tirar tudo que Deus te deu. Porque ele veio roubar, matar e destruir. Ele veio matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10, está lá no espaço anterior do seminário. Ele foi para uma terra distante, onde desperdiçou tudo, vindo a padecer necessidade. Então veja só, ele desperdiçou tudo. Quantas são as pessoas que hoje estão na mendigagem, na margem da pobreza, pessoas que gastaram tudo que ela tinha, o dinheiro. Eu já ouvi falar, eu estou lembrando de uma pessoa aqui que falou, pastor, eu já tive tanto dinheiro, já ganhei tanto, mas eu gastei tudo com mulheres. Eu gastei tudo nas noites, nas baladas. Hoje eu estou aí, ó, na enxada, estou vivendo da enxada, da colher de pedreiro. Está entendendo ou não? A pessoa falou, pastor, se eu tivesse conhecido Jesus antes, todo o dinheiro que eu desperdicei, hoje eu teria o melhor carro, a melhor casa, eu teria a melhor comida. Então você vê como que a vida é feita de decisão. E todas essas decisões que essa pessoa tomou na vida dela, durante a vida dela, foi fora de Deus. Hoje eu tenho um irmão que ele está arrebentando, ele está prosperando lá em Sorocaba, o Marcelo. Mas olha, uma vez ele chegou aqui na Ilhabela, quando eu estava a primeira vez de pastor, chegou praticamente sem nada, derrotado e fracassado. E olha que ele ficou muito rico muitas vezes, mas a cachaça tirou tudo dele, as mulheres, às noites pagava, fechava um bar, uma rua e pagava para todo mundo. Aí ele vivia isso, subia, descia, até que faz 2 anos agora que ele entregou a vida para Jesus. E agora, minha amiga, a loja dele está arrebentando. Largou a bebida, hoje ele é família, hoje ele está abençoado. Então você vê que as decisões que tomamos na vida nos levam ao êxito ou à derrota ou fracasso. Esse exemplo que nós estamos dando de decisão do filho pródigo, ele desperdiçou. Aí ele começou o quê? Vindo a padecer necessidade. Aí eu vou ler aqui, ó. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Está vendo? Ele partiu para uma terra distante. Eu estou lendo o capítulo que eu já preguei em cima. Uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Está vendo? O que é viver vivendo dissolutamente? Sem juízo, sem a direção de Deus, sem a palavra do Pai, o consentimento do Pai. O rapaz... Em desespero, o rapaz, depois que desperdiçou tudo,
o rapaz, em desespero, conseguiu arranjar um emprego para apacentar porcos. Mas até mesmo a comida que os porcos comiam lhe era negada. Já pensou, meu amigo, minha amiga? Olha a situação desse filho de Deus. Veja que não foi Deus que levou ele para a pobreza, para a miséria, como muitas pessoas jogam a culpa em Deus. Não, porque Deus permitiu, é porque tudo que Deus permitiu, não, foi a decisão dele, o livre-arbítrio. Na verdade, esse estudo que nós estamos tendo nesse congresso, ele fala muito sobre o livre-arbítrio da pessoa, as escolhas da pessoa. A vida é feita de escolha. Hoje você escolheu estar aí, participando do congresso. Agora, mais de 300 pessoas no WhatsApp que eu tenho, eu mandei para elas. Elas não se interessaram. Agora, se a vida dela vai mudar ou não vai mudar, já não é culpa do pastor. Se ela viver na derrota, no fracasso, na pobreza, aí, minha amiga, ela nunca vai poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor nunca me deu uma luz, o Senhor nunca me mostrou uma saída. Aí Deus vai mostrar lá, fala: o meu servo, pastor Marcos, ele mandou o zap lá para você fazer o congresso online, você não quis fazer, então o problema é seu, você viveu na miséria e dá graças a Deus que você foi salvo. Porque muitos vão passar a vida inteira na pobreza, na miséria, por falta de conhecimento da palavra, por falta de consultar a Deus nos que diz respeito à vida financeira e profissional. E aí o que acontece? Vai ser salva, mas vai passar a vida aqui na derrota. Agora tem aqueles que vão ser salvos e vai desfrutar da vida com abundância aqui na terra. Porque são aquelas pessoas que o coração dela está aberto para o congresso. Está aberto para o ensinamento da palavra de Deus. Então ele começou o quê? Ele começou a trabalhar no lugar, apacentar porcos e negava até a comida do porco. Nessa situação... Presta atenção, nessa situação, caiu em si e pensou. Aí está o ponto-chave, aí está a segunda decisão que ele vai tomar. A primeira foi embora, se afastou de Deus, do Pai e perdeu tudo que tinha. Depois que ele perdeu tudo, Deus é tão bom, né? Talvez você fale: ah, pastor, já perdi tanta coisa na vida. Eu tive tantos bens, tantos patrimônios, tantas chances de oportunidade. Hoje eu estou aí no meio dos porcos, na lavagem, pastor. Hoje eu estou na derrota. Meu amigo, Deus é tão bom que Ele te deu a vida. Ainda você está vivo. E enquanto a vida há esperança, Deus pode mudar da noite para o dia, não abrir e fechar de olhos. É só você começar a tomar a decisão correta. Ele caiu em si. Enquanto aquele crente, aquela crente, aquele ser humano não cair em si, ele vai ficar do mesmo jeito que ele está, ou de mal a pior. Mas se você cair em si e entender, como Davi entendeu, que tem que consultar a Deus, que tem que andar na palavra de Deus, e que tem que pensar como diz a palavra de Deus, e não como diz o governo, e não como diz o Congresso, e não como diz a mídia, dizendo que agora aquele que quebrou está quebrado e não vai se levantar mais. Meu amigo está aqui, ó, ele quebrou. O filho pródigo quebrou, foi por meio dos porcos para lavagem, não tinha nem onde morar, virou mendigo. Mas a Bíblia está dizendo que ele caiu em si. A segunda decisão é cair em si. Não importa a situação que você esteja, se você recorrer a Deus, a palavra de Deus, Deus muda a sua história, porque a Bíblia está dizendo, não sou eu. Olha só o que diz aqui, ó. E pensou em si mesmo, pensou consigo: até mesmo os empregados do meu pai têm abundância de alimentos, e eu aqui estou passando fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Você está na miséria, está endividado, está com tristeza, com depressão, com trauma, está preocupado com amanhã, o que vai comer, o que vai vestir, o que vai fazer. Deus está dizendo assim para você: se levanta e vai ter com Deus. Levanta de madrugada, lê mais a Bíblia, ora mais, jejua mais, consulta mais a Deus. Ao invés de você consultar os homens, consulta mais a Deus. Acredita mais em Deus, tenha mais fé em Deus, meu amigo. Ele se levantou. Pedirei perdão e me oferecerei para ser pelo menos
um dos seus empregados. A primeira coisa é cair em si, depois se levantar e buscar a Deus. Amém? E ele diz aí, levando, presta atenção, o título do quarto passo é a grande decisão, é a que ele está tomando agora. Levando a sua decisão avante, né? Porque às vezes a pessoa quer se levantar, ela quer voltar para Deus, né? Ela quer abandonar o pecado, mas ela nunca consegue. Tem pessoa que fala, pastor, agora eu vou, agora eu não me afasto mais da igreja, agora eu não largo mais Jesus por nada. Daqui a pouco está ela lá fumando, bebendo, mentindo, adulterando, ó dia, ó céu, ó vida. É ou não é? Tem pessoa que fala, agora eu vou vencer, agora eu vou conquistar. Daqui a pouco ela diz, ó Deus, não vai dar certo, ó dia. Quer dizer, a pessoa, ela é de duplo ânimo. Uma hora ela crê, uma hora ela não crê. Então ele levou a decisão avante. O jovem levantou e foi se encontrar com seu pai. Oh, glória a Deus, esse pai é Deus. Entretanto, a coisa não aconteceu como ele imaginava. Como que ele imaginava, pastor? Vou lá na igreja, reconciliar com meu pai, mesmo que eu seja um empregado, sabe? Mesmo que ele me aceite em casa como um dos empregados dele. Meu amigo, você é filho de Deus, você não é empregado. Você não é criatura. Deus nunca vai te receber como criatura, nem como empregado. A partir do momento que você é filho de Deus, a partir do momento que você nasceu de Deus, você é filho, acabou. Não tem como revogar a paternidade. O que você pode acontecer, que acontece com milhares de filhos de Deus, é que a pessoa pode ser aquele filho bastardo. Ela pode tomar a decisão de se ausentar da casa do pai, da presença do pai, da vida, dos ensinamentos do pai. Você que é pai e mãe que está me assistindo aí, você ensinou seu filho a roubar, a matar, a estrupar, a fumar, a beber, a ser um preguiçoso, uma pessoa que não quer estudar, que não quer fazer nada? Você ensinou isso para ele? Não, mas ele está escolhendo. Está entendendo ou não? Mas ele continua sendo seu filho. Se ele escolheu fumar, beber, adulterar, mentir, se ele escolheu o mau caminho, ele nunca vai deixar de ser seu filho. Está entendendo ou não? Uma vez que você já nasceu de Deus, que você é filho, você vai ser filho. Mas vai ser o filho obediente, ajuizado, ou você vai ser aquele filho bastardo, aquele filho que não teve juízo, o mais novo, e vai se ausentar. E vai sofrer, vai pagar o preço de abandonar o seu pai, a casa do seu pai. Então na cabeça dele, ele queria ser um empregado, mas na cabeça de Deus é filho, você é filho e acabou. Seu pai, vendo-o ao longe, correu ao seu encontro, se comoveu de íntima compaixão, lançou-se-lhe aos braços, o beijou e perdoou. Esse é o amor incondicional. Por isso, meu amigo, a doutrina de dizer que é provação, que é karma, Deus está castigando, olha aí, vê se Deus castigou aquele filho que foi rebelde, que abandonou o pai. Deus não castiga ninguém, a própria decisão dele castigou ele. Você está entendendo? A pessoa sofre não é porque Deus está castigando, a pessoa sofre porque ela está plantando coisa ruim e colhe coisa ruim. E a ausência de Deus, ou seja, de consultar a Deus, das decisões que as pessoas tomam, o mundo inteiro, vai levar a pessoa a sofrer ou não. Então, o Pai é o mesmo, Deus é o mesmo, Deus ama todo mundo. O amor de Deus é incondicional. Veja só, o Pai abraçou ele, beijou ele, e diz assim, olha a prosperidade, o calçou e vestiu com a melhor roupa. Aí a pessoa fala, pastor, o senhor prega a ostentação, o senhor prega ostentação, é pecado, o senhor fala aí de prosperidade, de riqueza. Tem gente que se sente ofendida do congresso financeiro, por quê? Porque na mente dela, ela tem que andar rasgada, ela tem que andar descalça. É aquela mesma coisa que eu falei no passo 3, né? Meu amigo, presta atenção. Humildade é estado de espírito. Tem pessoa que é pobre,
não tem aonde cair morto, e ela tem o rei da barriga. Ela tem o rei na barriga, ela não é? Orgulhosa. E não aceita ajuda de ninguém. E tem aquelas pessoas que têm riqueza, tem tudo, e é uma pessoa humilde de espírito. É uma pessoa humilde. Então a humildade é um estado de espírito. Não é pobreza, não é humildade. Pega o dicionário Aurélio, vai estudar. Pobreza, sabe o que é pobreza? É a ausência de suprimento. A definição de pobreza é a ausência de suprimento. Ou seja, quando a pessoa está rasgada, não tem o que vestir, não tem o que comer, veste mal, come mal, mora mal, isso é pobreza, não é humildade. Quando você olha uma pessoa lá no barraco, uma pessoa na sarjeta, uma pessoa descalça, maltrapilho, aí você, nossa, aquela pessoa é humilde. Não, ela é pobre, miserável. Falta prosperidade para ela. O filho pródigo estava na pobreza, na miséria, todo rasgado, fedendo, cheiroso, barbudo e cabeludo. Mas quando ele veio para o pai, tomou a grande decisão de voltar para Deus, se voltar para Deus, o que aconteceu? O pai chegou lá, abraçou ele, beijou ele, imagina, cortou o cabelo dele, fez a barba dele, calçou ele, vestiu com a melhor roupa. Ô meu amigo, você quer o melhor ou o pior? Você quer a melhor roupa, a melhor calçada, a melhor comida? Eu quero que você tenha o melhor. A Bíblia diz que sucede, presta atenção, o que sucede ao povo, sucede ao sacerdote. Se você prosperar, eu vou prosperar. Se você tiver o melhor na sua mesa, eu vou ter o melhor na minha mesa. Tá entendendo ou não? Por quê? Porque o pastor, ele vive do quê? Ele vive do povo. Então, se eu te abençoar, se eu levar você à prosperidade, não é assim que acontece, pastor e ovelha? Quem é que leva a ovelha aos pastos verdejantes? Não é o pastor, então? Se eu levar você à prosperidade, eu vou prosperar. Aí tem um monte de pessoa hipócrita, né? Que eu não gosto nem de comentar, meu amigo. Fica falando mal de pastor, de igreja. Se aquele pastor está comendo bem, vestindo bem, mora bem, tem bastante, é o povo que deu para ele. Mas se o povo deu, porque o povo está sendo abençoado. Porque ninguém dá, ninguém, como diz o ditado, você só dá o que você tem. Não é assim que as pessoas falam? Ninguém dá o que não tem. É isso mesmo. Se ele está lá próximo é porque Deus abençoou ele, porque o povo dele está sendo abençoado. Então eu penso como diz a Bíblia. O pastor que leva o povo aos pastos verdejantes, ele é o primeiro a comer, a Bíblia fala. É que tem que estudar a Bíblia, os ignorantes, os materialistas, os avarentos, os amantes do dinheiro, os que adoram o Dagon, esses daí, o Mamon, Dagon e Mamon também, o Mamon, eles são anticristãos. Ele quer ver, sabe o que eles querem ver? O seu pastor na miséria, na pobreza, para meter o pau no seu pastor. Fala lá, aquele pastor prega prosperidade, fala que Deus abençoa, mas olha a vida dele, derrotado, fracassado. É assim que o demônio, o diabo quer ver. Quer ver o homem de Deus na miséria e quer ver o povo de Deus na miséria. O congresso existe para abrir a mente do povo de Deus, para você batalhar, malhar o trigo, pôr a salvo, prosperar, crescer. Para você chegar, pastor, quanto que é o aluguel esse mês? Meu amigo, tá aí a maior prova, não é porque ele não está online, o Anailton. Ele falou, pastor, lembra quando o senhor falou que quando a gente mudou lá para aquele salão que era 9.000 o aluguel? O senhor falou assim, olha, Deus vai prosperar, Deus vai abençoar e ainda vai ter pessoas aí que vai pagar aluguel. E o que aconteceu? Ele pagou 9 meses do aluguel. Deus abençoou a vida dele, prosperou ele. E outros fora, que muitos que você que é da Ilhabela sabe. E eu lembro de tirar nem outros de tudo quanto é lugar, meu amigo. Tem pessoas que chegam e falam, quanto que é o aluguel, pastor? Eu vou pagar esse mês porque eu fui abençoado, saiu aquela causa na justiça, eu virei empresário. Meu amigo, Deus não mente, Deus vai te colocar por cabeça, não aceita, é só você tomar a decisão dentro da palavra. Vai consultando a Deus, segundo o seminário, que você vai crescer. E a obra de Deus vai crescer também. No nome de Jesus, nós vamos ter um templo da igreja, não vamos mais pagar aluguel. Por enquanto a gente começa, diga assim comigo, repete aí, ser fiel no pouco.
Falou? Diga, ser fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Eu vou ser fiel nas poucas ovelhas que Deus me deu, e Deus vai me dar muitas ovelhas. E você vai ser fiel no pouquinho que você tem, e Deus vai te dar muito. Acredita na Bíblia, ser fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. É muito forte, eu amo a palavra de Deus por causa disso. Ninguém pode contestar. Fale mal quem quiser falar. Eu quero ver discutir a Bíblia comigo. São 30 anos, minha amiga, estudando essa palavra. Eu não tenho medo de ninguém, esses hipócritas, fariseus. Manda vir discutir comigo. Eu provo para você que 2 mais 2 é 4. E que preto é preto e branco é branco. Se moveu de íntima, vestiu com a melhor roupa. Pôs-lhe um anel no dedo. E lhe preparou um grande banquete. Qual é o anel que você quer colocar? Tem um monte de gente que está cheio de anel, né? Anel da faculdade, está na miséria, na pobreza, na derrota. O anel que eu quero é de filho de Deus, do brasão do meu pai. O anel quer dizer o poder e a autoridade, porque no brasão, no anel, tinha as iniciais da família. Eu quero ser família real, porque Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Esse é o brasão, o anel tem que estar no seu coração. Deus te coloca um anel hoje, você aceita o anel de Deus? Ele está te repatriando como filho. Sabia disso ou não? Ele está te repatriando como filho. Não importa o que você fez, meu amigo. Eu errei tanto, não interessa. Deus não quer saber do seu passado, Ele quer saber da sua decisão. Ele quer saber se você está caindo em si hoje e você vai voltar para Ele. É isso que Deus quer fazer. E fez um grande banquete. Olha lá, um grande banquete. Não é só asinha, salsicha, não. Vamos fazer um churrasco. O que tem lá no churrasco? Tem lá 4 moelas, 5 coração de frango. O que mais? Asinha, pé de galinha. É ou não é? Deus quer que você faça um grande banquete. Não é pecado você fazer um grande banquete para a tua família. Deus quer que você come do bom e do melhor. É aquilo que eu falei, né? Isaías capítulo 1. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está lá, Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19. Lê lá. Mas se recusardes e for rebelde, sereis devorado à espada. Você escolhe, meu amigo. Deus te dá o livre-arbítrio. Deus não mente, Deus não falha, mas nós escolhemos, integrando-o novamente às suas posses. É o que o Espírito Santo quer fazer nesse seminário. Ele quer te restituir a sua posse. Lembra lá do 3 também? Lá em Joel, restituí-vos-eis os anos que foram consumidos. Pastor, tantos anos da minha vida, eu perdi tantas coisas, tanta oportunidade, eu acho que nunca mais, meu amigo, Deus vai te dar muito mais do que todos os anos da sua vida. Deus vai te dar muito mais do que você já perdeu nessa vida. Mas eu já estou com uma idade avançada. Meu amigo, não interessa a idade para Deus. O interessante é a fé. Se você é filho, quer dizer que o filho só é herdeiro quando ele é novinho? O filho só herda quando é novo, depois que ele fica velho, ele não tem mais direito de herança? Então quer dizer que só o filho novo é que tem direito da herança. O filho velho não tem, porque ele está velho. Porque se você acha que você está velho e não tem mais condições de ter o seu carro, a sua casa, a sua loja, a sua empresa, ser cabeça, comer o melhor, se você acha que não tem mais condições por idade, meu amigo, então você está anulando a sua filiação de filho de Deus, e você está desprezando o Velho Testamento e o Novo, que é a herança, que nós aprendemos ontem. Você que escolhe. Pôs-lhe um anel no dedo e um grande banquete, integrando-o novamente às posses. Aí ele disse assim, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Lucas capítulo 15, versículo 23. Aí vamos resumindo aqui, Esta foi a maior decisão feita por aquele jovem, a de voltar para a comunhão com o Pai. E essa é também a maior das decisões
que o homem pode tomar em toda a sua vida. O homem foi afastado da comunhão com Deus porque desobedeceu, vindo a ser escravo de Satanás. Lembra do comecinho lá Davi, né? Foi escravo de Satanás. O Satanás induziu a Davi a levantar o censo e aí ele sofreu, perdendo assim seus direitos a uma vida abundante. Deus, em seu infinito amor, nunca abandonou seu propósito de ter o homem e a mulher que ele criou à imagem e semelhança pertinho dele. É o que Deus ele quer. Sabe que o congresso, tem gente que pensa assim, né? Aí quando ela começa a ouvir o pastor pregar que o congresso não é só falar de dinheiro. O congresso é levar você a ter qualidade de vida, a ter o amor do pai, o amor da esposa, do marido, do filho, a você ter paz, ter segurança, a você ter amor, a você viver bem em todos os sentidos. O congresso, vida com abundância, prosperidade não é só dinheiro e posses. Prosperidade abrange tudo. Tá entendendo ou não? Por isso tem gente que quando começa a ouvir o congresso, acha que o pastor vai falar de dinheiro. Não. Eu vou ensinar você a viver com abundância. Os ensinamentos é fazer você ser homem de Deus, mulher de Deus, filho de Deus e herdeiro e co-herdeiro. Então, Deus em seu íntimo amor nunca abandonou seu propósito de ter o homem e a mulher perto dele. Mas o que fazer se a sua própria lei não poderia ser transgredida? A alma que pecar, essa morrerá. Todos haviam pecado, logo todos deveriam morrer, espiritualmente falando. Aí ele fala aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Para satisfazer o clamor da justiça, um que era perfeitamente inocente tomaria o lugar do culpado e morreria como seu substituto. Assim, o crime seria pago e a culpa seria justificada, ainda que ele nunca tivesse pecado. O que é isso, pastor? Isso quer dizer que quando Adão e Eva pecou, toda a raça humana herdou a natureza do pecado, herdou a morte no mundo espiritual e veio a cair em desgraça e maldição. Mas aí Jesus veio como Cordeiro Pascual que tira o pecado. Por isso, todo o centro da Bíblia, ela leva a pessoa até Jesus, para Jesus reconciliar ela até Deus. Então, quando você aceita Jesus ou recebe Ele como Senhor e Salvador, e você se batiza nas águas, como eu já falei nos passos anteriores, aí você passa a ser filho de Deus. Por quê? Porque Ele pagou o preço para você reconciliar com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. O filho pródigo, o que ele fez? Ele teve paz com Deus. Não é verdade? Enquanto ele estava longe do Pai, ele estava sem paz com o Pai. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, você tem paz com Deus. E aí você recebe, né, aquilo que você tem direito, que é mais de 8.000 promessas. Romanos capítulo 5, versículo 1. Jesus, o Filho de Deus, era perfeito. Ele nunca pecou. Ele veio a este mundo tomar sobre si os pecados de toda a humanidade e sofreu pelas nossas falhas, para garantir-nos a volta à comunhão com o Pai, que é a história do filho pródigo. Então Jesus pagou todo esse preço para você ter condições. Ele rasgou o véu, né, de alto a baixo, para você ter acesso a Deus como filho e não mais como criatura. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29.
Dessa maneira, Jesus Cristo vem a ser o caminho de volta a Deus, através do seu sacrifício. Ele removeu para sempre a nossa condenação e derrubou as barreiras que estavam entre nós e Deus, de modo que somos agora bem-vindos ao retorno da sua presença, onde podemos outra vez gozar a vida abundante. Foi o que o filho pródigo aconteceu com ele. A decisão que ele tomou de voltar para a presença do pai, para a casa do pai, deu a ele a roupa nova, o sapato novo, restituiu a dignidade dele, a herança dele. Deus, ele quer restituir a sua dignidade, Deus quer restituir a sua vida em todos os aspectos. Aí diz assim, para terminar agora: visto como pelo seu divino poder nos tem tido doadas todas as coisas, está vendo? Que conduzem a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3. O que é que ele fez? Ele te chamou para o completo conhecimento, para a glória e virtude. Ele está trazendo para você o conhecimento, para que você venha escolher a melhor decisão da sua vida. Meu amigo, eu quero fazer agora uma oração para Deus te abençoar. E você que quer entregar sua vida para Jesus, você que quer mesmo tomar uma decisão a partir de hoje, porque o filho pródigo tomou a decisão. Talvez um dia você estava na condição de filho, é filho, mas se ausentou. E você aí está perdendo tudo, perdendo a paz, perdendo a alegria. Não importa quem você é, hoje é um dia que Deus está te dando a oportunidade para você tomar a grande decisão. Então, pega o seu copo com água, nós vamos orar e vamos pedir para o nosso Pai, que é Deus, restituir a paternidade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eis aí, meu Pai, a grande decisão do filho pródigo. E nós, meu Pai, pedimos a Ti, nos recebe hoje na Tua casa, nos recebe hoje na Tua presença, Pai. Restitui a esta pessoa a dignidade que ela perdeu. Restitui, meu Deus, a ela os bens que ela perdeu, a paz, a alegria. Meu Deus, restitui a ela tudo aquilo que foi lhe tirado, que ela, meu Pai, escolheu tomar decisões equivocadas, que trouxeram dor, sofrimento, miséria, destruição, falência, crise. Às vezes, meu Pai, tem pessoas até mesmo que já pensaram na morte, no suicídio, em tirar sua própria vida. Eu oro por todas essas pessoas, meu Pai, que elas, meu Deus, precisam agora, que o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que o sacrifício que Jesus pagou, para que hoje ela pudesse entrar no Santo do Santo, porque, meu Deus, o véu está rasgado. Nada nesse mundo, meu Pai, pode impedi-la de tomar esta decisão, de voltar, meu Pai, à origem, o lugar aonde ela nunca deveria ter saído, homem, que é o Jardim do Éden, que é a presença do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra todo encanto, quebra todo feitiço, toda sujeira, imundícia, todo pecado, meu Pai, todo pensamento de morte, de suicídio. Remove, meu Pai, todo o mal que estiver na vida desta pessoa. Levanta ela, Espírito Santo, e que ela tome a decisão, que ela venha agora ter a consciência sanada, que ela possa cair em si, meu Pai, porque está escrito: Deus desse mundo cegou o entendimento da humanidade. Se Satanás, meu Pai, cegou essa pessoa no mundo espiritual, na mente, que ela seja aberta a mente dela, como nós falamos ontem, meu Pai. Não vos conformei com este mundo,
O filho pródigo, ele não se conformou de estar no meio dos porcos, comendo lavagem. Ele se levantou e regressou para o Pai. Que essa pessoa não venha se conformar, meu Pai, do sistema, nem da imposição do demônio, do diabo. Que ela possa, como Davi, consultar a Deus, consultar a Tua palavra e andar segundo a Tua palavra, Pai. E assim ela vai ter tudo do bom e do melhor. É o que eu digo, meu Deus, por cada uma dessas pessoas. Essa é a minha oração. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Julga a causa de cada um deles, Pai. E responde a cada um deles nesse mês de Abacuque, esse mês da resposta. Que todos os pedidos deles sejam respondidos, Pai. No nome do Senhor Jesus, abençoa essa água, que seja a água da vida e não da morte. E você que crê, diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água e seja abençoado. Meu amigo, que Deus abençoe você. Hoje é quinta-feira, somente no domingo, porque é Santa Ceia, nós não vamos ter um passo, né? E nós vamos ensinar sobre a Santa Ceia. Aí você já durante a semana já se programa, né? Compra aquele pão fatiado lá, né? Que ele dura, aí você já pode estar comprando, compra o suco de uva, para que você venha tomar a Santa Ceia. Não importa a sua religião, se você é filho de Deus, você não pode deixar de tomar a Santa Ceia. A Santa Ceia não é para todo mundo. Nós não impedimos, mas a Santa Ceia é para os filhos de Deus. E eu vou explicar isso no domingo, tá bom? Mas amanhã, sexta-feira, estaremos às 19 horas com o 5º passo do Congresso Financeiro. Espero que você tenha aprendido. Espero que o Espírito Santo venha te ensinar mais ainda, porque acabando aqui, ó, vai ficar gravado no Facebook aí. Aí você pode curtir com seus amigos, numa sala de amigos, você pode colocar aí nos grupos e Deus vai lhe abençoar, tá bom? Fique na paz, que Deus abençoe a todos. Um abraço, um beijo no coração, tá bom? Deus abençoe a todos.